Imagine-se sendo confrontado com a dura realidade de ser expulso da sua própria casa por aqueles que deveriam te proteger e amar. Essa é a jornada de um indivíduo que teve sua vida virada de cabeça para baixo, quando seus próprios pais, a quem se espera carinho e cuidado, tornaram-se os algozes em sua própria casa, tornando a sua vida um verdadeiro inferno. Preparem-se para uma narrativa repleta de emoção, conflitos familiares e, finalmente, triunfo diante de inúmeras dificuldades. Embarque nesta viagem extraordinária que testa os limites da resiliência humana e nos faz refletir sobre o verdadeiro significado de lar, família e autenticidade. Aos 18 anos, fui expulso por meus pais e me vi sem ter onde morar. 10 anos depois, eles enfrentaram a falência. Atualmente com 30 anos, sou do sexo masculino, e meus pais nunca tiveram o desejo real de ter filhos. Sendo filho único, minha chegada foi praticamente acidental, conforme relataram alguns parentes, já que meus pais afirmaram inicialmente que optariam por não ter filhos quando se casaram. Inicialmente, minha infância foi positiva, mas percebi que, ao deixar a fase fofa e adorável, meus pais pareciam ter menos interesse em passar tempo comigo. Ambos estavam imersos em seus trabalhos e no negócio que iniciaram juntos, deixando-me em segundo plano. Parentes mais próximos, como meus avós, viviam em estados distantes, e eu mal conhecia detalhes sobre eles até me tornar adulto. Consequentemente, cresci praticamente sob a influência da televisão e dos meus professores na escola, sem a presença de outros membros da família ao meu redor durante minha infância. Meus próprios aniversários, ao entrar na adolescência, muitas vezes passavam despercebidos por meus pais, que apenas me davam algum dinheiro e sugeriam que eu comprasse o que quisesse. A mesma atitude era observada no Natal e, por vezes, até mesmo nas compras para o retorno às aulas. A partir dos 10 anos, nem sequer tínhamos uma árvore de Natal, se não fosse por eu convencê-los a comprar uma artificial que eu pudesse montar e desmontar a cada ano. Se eu fosse caracterizar meus pais, os imagino como aquelas pessoas que sempre vestem preto, apreciam muito vinho e olham com superioridade para os outros. Na última vez que os vi, eles ainda mantinham a mesma aparência e comportamento, embora meu pai usasse peruca. Aos 16 anos, propus trabalhar meio período para eles no negócio, mas a resposta foi evasiva, alegando que não havia vagas disponíveis. Em retrospectiva, poderiam ter sido mais diretos sobre não querer minha presença. Quando completei 18 anos, meus pais indicaram que, sendo agora um adulto, esperavam que eu saísse o mais rápido possível. Nesse momento, trabalhava a meio período, pois ainda estava no ensino médio e não havia economizado o suficiente para a faculdade. Logo após a conclusão do ensino médio, meus pais me instruíram a fazer as malas e deixar a casa. Recebi um aviso oficial de despejo, com prazo de 30 dias, sem qualquer ajuda deles na mudança. Recorri ao pai de um amigo, que possuía um caminhão, para me ajudar na mudança. Acabei alugando um apartamento modesto e trabalhando no varejo. Sem experiência de vida real, não me restava tempo para frequentar a faculdade. Em poucos meses, fui demitido devido às arbitrariedades do meu gerente, que, posteriormente, foi demitido após uma investigação da matriz por diversas razões, incluindo o suposto roubo de cigarros, já que o gerente era fumante compulsivo. Ao tentar retornar à matriz, fui informado de que meu registro havia sido alterado para dispensado em vez de demitido, com o intuito de manter meu currículo limpo. Isso dificultou minha busca por emprego estável, e com uma gestão financeira precária, perdi meu apartamento. Desesperado, busquei ajuda junto aos meus pais, que, infelizmente, recusaram-se a me acolher, nem mesmo por um curto período para que eu pudesse me reerguer. Encontrei-me sem teto, enfrentando o inverno em uma barraca no quintal de alguém. Enquanto meus amigos avançavam para a faculdade, alguns em outros estados, eu, um jovem quebrado, aceitava qualquer trabalho para sobreviver. Minha sorte mudou quando uma vizinha dos meus pais descobriu minha situação precária, e ofereceu-me abrigo temporário para evitar que eu congelasse. Ela também foi fundamental em pressionar meus pais a revelar informações de contato de outros membros da minha família distante, algo que eles relutavam em fazer, talvez por receio de serem julgados pela forma como me expulsaram. Forneceram-me uma lista de detalhes de contato e, enfim, pediram para que eu não os incomodasse novamente. Liguei para os meus avós do lado paterno da família,
e eles ficaram surpresos e felizes em ouvir minha voz, pois não me viam desde que eu era um bebê, sendo o único neto deles. Meus avós, ao saberem da minha situação, ofereceram-me abrigo, tornando-se, essencialmente, meus pais adotivos. Meus pais nem se deram ao trabalho de me acompanhar até o aeroporto, recusando o convite. A comunicação entre nós foi praticamente inexistente por uma década. Meus avós revelaram que deserdaram legalmente meus pais de seus testamentos, expressando desprezo por seu tratamento cruel. Após cerca de 1 ano morando com meus avós, consegui pagar meus estudos na faculdade comunitária. Obtive um diploma de associado, conquistei um emprego decente graças à recomendação do meu avô, e, eventualmente, comprei a casa deles por 1/3 do valor, quando decidiram se aposentar no Arizona. Apesar da tristeza pela partida deles, o novo lar trouxe estabilidade à minha vida. Meu trabalho me mantém na estrada por períodos prolongados, sem animais de estimação ou relacionamentos. Ao retornar para casa no final de 2020, após 2 semanas fora, deparei-me com uma grande van branca desconhecida na entrada. Ao investigar, descobri que meus pais haviam se separado e estavam morando ilegalmente na minha casa. Ao exigir que saíssem, eles alegaram ter direitos de residência, provocando um impasse com a polícia. Sem câmeras para provar sua falsa afirmação, minha única opção era recorrer aos tribunais, mas a pandemia tornou o processo demorado. Enquanto isso, meus pais ocupavam minha casa ilegalmente, esfregando na minha cara sua situação financeira desfavorável. Com seus empregos recém-encontrados, contribuíam minimamente para as despesas, apresentando uma nota de $100 por mês e reivindicando sua generosidade. Sempre que eu tentava negociar um aluguel justo com eles, a resposta era que eu devia a eles viver sem pagar aluguel, pois eu consumi 18 anos de suas vidas. Alegavam que não estavam pedindo dinheiro de volta por esse tempo e ameaçavam parar de ajudar com os serviços públicos. Frustrado, recorri aos meus avós para explicar a situação. Eles confrontaram meus pais, mas estes insistiram em seu direito de permanecer na casa. Meu avô expressou arrependimento, afirmando que, se não tivessem vendido a casa para mim, a invasão não teria ocorrido. Assegurei ao meu avô que já havia iniciado o processo legal de despejo e que em breve seria resolvido. Meus pais, cientes de que seus dias estavam contados, responderam com silêncio. Meu pai, ocupado com um emprego que detestava, passava a maior parte do tempo fora. Enquanto isso, minha mãe tentava assumir o controle da casa, propondo rearranjos e até mesmo exigindo o quarto principal, alegando merecerem algo melhor por serem meus pais. Rejeitei ambas as propostas, insistindo que não mereciam nada e que não lhes devia nada. Finalmente, após 4 meses, no início de 2021, levei meus pais ao tribunal por ocupação ilegal. O processo só foi necessário devido à contestação deles, que tentaram manipular a situação para evitar o despejo. Apesar de alegarem que a casa anteriormente pertencia aos meus avós e oferecerem $100 por mês, não havia um contrato de aluguel real. Eles foram prudentes o bastante para não tentar forjar um contrato, pois isso seria fraude. O juiz decretou que tinham que sair em até 30 dias, pois não possuíam nenhum direito à minha casa. Após o tribunal, eles vieram até mim e expressaram sua decepção por eu estar expulsando meu próprio sangue. Não pude deixar de rir e chamá-los de hipócritas, pois foi exatamente isso que fizeram comigo, sem se importar com o meu bem-estar. Como não havia amor deles por mim, eu também não tinha amor por eles. Não lhes devia nada. Eles tentaram agir como se tudo que era meu fosse deles, mas não tinham o direito de se chamar meus pais, pois nunca agiram como tal. Chamei-os diretamente de 2 mentirosos narcisistas e snobs, mandando que colocassem suas coisas em ordem, pois sabiam que eu não hesitaria em chamar a polícia se não saíssem quando os 30 dias terminassem. Meu pai parecia furioso, mas minha mãe o impediu de dizer ou fazer qualquer coisa, agarrando seu ombro e balançando a cabeça. Ele me olhou com desprezo e se afastou. Eles foram embora, não sem muita tensão. O último mês foi gasto com eles me culpando para tentar mudar minha decisão ou me ignorando completamente. Coloquei um calendário na sala de estar e marcava cada dia antes de eles partirem com um marcador vermelho. O dia exato em que deveriam sair foi marcado com um grande círculo vermelho. Ainda me lembro que o último dia foi 2 de março. Meus pais esperaram até o último dia para finalmente sair da minha casa para sempre.
Mesmo quando todas as suas coisas estavam fora da casa e eles estavam dormindo no chão no quarto de hóspedes por alguns dias, pois estavam tão convencidos de que conseguiriam me fazer deixá-los ficar, não se preocuparam em procurar um apartamento até depois da ordem de despejo do tribunal. Minha mãe passou semanas correndo para encontrar um apartamento, e eles acabaram conseguindo um estúdio minúsculo e ruim na próxima cidade, porque era a única coisa que conseguiram encontrar em tão pouco tempo, algo semelhante ao que tive que fazer quando tinha 18 anos. Ironicamente, dirigi minha mãe para vê-lo uma vez, e o apartamento era terrível. As paredes eram verdes como vômito de bebê, o carpete parecia ter 20 anos, a única janela tinha vista para uma parede de tijolos, não havia lava-louças, e o fogão era o menor que eu já tinha visto. Até o vaso sanitário parecia que precisava ser substituído. As paredes também não faziam muito para impedir o barulho dos vizinhos, já havia 2 pessoas brigando alto no apartamento ao lado enquanto estávamos lá. Minha mãe fez questão de tentar me lançar olhares tristes e dar indiretas de que eu deveria me sentir culpado por reduzi-los a viver em um lugar assim. No entanto, eu apenas agi como se fosse alheio a tudo, até que ela finalmente parou. Eles assinaram o contrato imediatamente e mudaram suas poucas coisas para o apartamento durante o fim de semana. Também acabaram exigindo a cama queen size, a comoda e a TV de tela plana do meu quarto de hóspedes. Eu disse para eles simplesmente levarem essas coisas, pois não as queria mais na casa depois de passarem 5 meses dormindo naquele quarto. Eles olharam para mim como se eu os estivesse tratando como se estivessem doentes e não pediram mais nada. No momento em que tiveram que sair para sempre, comecei a trocar as fechaduras de todas as portas externas. Todas as suas coisas estavam no apartamento, e eles passaram a última noite no meu quarto de hóspedes. Observaram-me começar a arrancar a fechadura antiga da porta da frente enquanto entravam na van. Ninguém disse nada. Eu não disse nada, mas eles apenas sentaram e me observaram por um tempo até eu colocar a nova maçaneta na porta. Então, finalmente, foram embora. Respirei um suspiro enorme de alívio no momento em que aquela van se afastou. Eu pensei que a karma finalmente havia chegado para eles e que poderiam viver sob uma pedra, mas não. Meus avós ouviram falar deles recentemente. Ligaram para se gabar de que tinham um novo negócio semelhante ao antigo, no mesmo estado onde estou morando agora, e estão basicamente no caminho para voltar ao patamar em que estavam na vida antes da pandemia, ganhando bom dinheiro e olhando para os outros de cima. Já pesquisei sobre o novo negócio deles, e parece que está indo bem, com muitas avaliações positivas e tudo mais. Estou bastante ressentido, para ser sincero. Eles me fizeram passar por ficar sem teto, ocuparam minha casa praticamente de graça por meses e agora voltaram a ser as pessoas snobs que costumavam ser, bebendo vinho e olhando para os outros. Se a karma é real, está demorando muito. Edith, gostaria de agradecer a todos pelos conselhos construtivos. Muitos dos pontos sobre vender a casa estão fazendo sentido. Perguntei aos meus avós se seria uma boa ideia me mudar para perto deles, e eles me disseram que, se eu quiser vender a casa, que eu vá em frente. Meus pais não terão ideia de onde estou se eu me mudar, então estou considerando seriamente isso. Vou ver se a empresa em que trabalho pode me transferir para o sul. Acho que não me importaria com o clima mais quente. Odiava o inverno desde o tempo em que tive que viver em uma barraca. Não tenho muitos amigos onde estou atualmente, já que sou meio solitário, então não seria tão difícil começar de novo em algum lugar mais distante. Sou apegado a esta casa, mas não é como se tivesse crescido nela, então vou considerar a mudança. Sim, entendi a necessidade de mais câmeras e vou procurar isso. Quanto àqueles que estão se perguntando como meus pais entraram e enganaram a polícia, bem, é estupidamente simples. Meus pais entraram por uma janela que esqueci de trancar. Eles apenas tiraram a tela e abriram para entrar, depois encontraram minhas chaves reserva que eu deixava penduradas perto da cozinha e as copiaram, alegando direitos de posse à polícia, bem como dizendo que tínhamos um acordo verbal anterior. Meus pais apresentaram chaves de casa funcionando para os policiais e mentiram descaradamente, dizendo que eu os deixei se mudar. Eles também já haviam solicitado a mudança de endereço online no departamento de veículos motorizados antes mesmo de eu chegar em casa e mostraram à polícia uma impressão disso que eles fizeram, dizendo que seus novos documentos com meu endereço logo estariam a caminho pelos correios. Os policiais apenas pareciam irritados, disseram que era uma questão doméstica e que eu deveria entrar com um pedido de despejo como uma pessoa normal. Eu gostaria de ter anotado os números de identificação deles para denunciá-los.
Pequena adição: sim, meus pais redirecionaram seu correio para minha casa, o que é outra coisa que eles usaram para alegar residência. A questão é que, se eles morassem na minha casa por mais de 30 dias com permissão, os direitos de ocupação fariam deles inquilinos. Eles afirmaram que tinham minha permissão e usaram todos os truques sujos ao seu alcance para convencer a polícia de que tinham o direito de estar lá. Não havia como confirmar ou negar quanto tempo meus pais haviam estado vivendo na casa, e isso se transformou em uma situação em que todos apontavam dedos, e a polícia não sabia em quem acreditar. Foi por isso que tive que ir ao tribunal para despejá-los. Recusei-me a fornecer a senha do Wi-Fi para meus pais enquanto moravam comigo, pois não estavam contribuindo para esse serviço. No entanto, eles simplesmente usavam seus smartphones para criar um ponto de acesso móvel e obter internet dessa forma durante todo o tempo em que estavam ocupando ilegalmente minha casa. Decidi ligar para ela e perguntar sobre meus pais e como conseguiram reiniciar seus negócios. Ela ficou surpresa em ouvir minha voz após tanto tempo e expressou tristeza por tudo que eu tinha passado. Disse a ela que estava bem agora, mas estava intrigado com o sucesso repentino dos meus pais. Ela hesitou um pouco antes de explicar que, de fato, minha mãe e meu pai não haviam recebido apoio financeiro da parte dela ou de qualquer outro membro da família. A avó materna compartilhou que, apesar de seus esforços para se distanciar da filha, minha mãe, eles continuavam a manter contato com ela. No entanto, minha avó não sabia ao certo como meus pais conseguiram se reerguer financeiramente. Parecia que eles tinham mantido muitas informações sobre suas vidas financeiras em segredo, mesmo da própria família. Com essa resposta, fiquei ainda mais intrigado e decidi não continuar investigando. Optei por seguir em frente com a minha vida e focar no presente, construindo meu próprio caminho. A experiência difícil que tive com meus pais moldou minha perspectiva, tornando-me mais resiliente e independente. Agradeço às pessoas ao meu redor que estiveram lá para me apoiar, especialmente aos meus avós que me deram uma segunda chance na vida. Continuei com minhas tentativas de estabelecer contato com minha avó materna durante o período em que me encontrava sem teto, mas ela simplesmente não demonstrou interesse. Apesar de nunca a ter conhecido pessoalmente, percebi que meus avós maternos compartilham características semelhantes com meus pais. Há até mesmo a sugestão de que meu pai encontrou sua alma gêmea na minha mãe. Como mencionado em um comentário anterior, eles parecem feitos um para o outro. Finalmente, consegui reconectar-me com minha avó materna, apenas para descobrir que ela estava divorciada há bastante tempo de meu avô materno, que para minha surpresa, faleceu há 7 meses. Ele deixou uma herança substancial para minha mãe, o que explicaria como eles conseguiram financiar a reabertura da loja. Minha avó materna demonstrou muito orgulho por suas realizações. No entanto, ela parecia pouco interessada em discutir qualquer outro assunto, sugerindo que meus pais provavelmente ligaram para os avós para se vangloriar de seu sucesso renovado. Era uma espécie de provocação, já que meus avós paternos haviam cortado relações com eles. Isso não me afeta muito, e meus avós também não parecem se importar. A família do lado paterno, inclusive, diz que meus pais podem seguir seu caminho, sem interesse neles. Não sou o único desapontado por meus pais. O lado da família materna parece ser composto por divorciados e solitários, alguns com problemas de alcoolismo, que se relacionam com desgosto e mantêm aparências civilizadas. Em contraste, o lado do meu pai é formado por pessoas normais e amigáveis. No entanto, meu pai continua queimando pontes. Quando nasci, meus avós maternos expressaram o desejo de fazer parte da minha vida, mas, por algum motivo, meus pais os mantiveram afastados. A razão exata permanece incerta, mas suspeito que seja porque não queriam ser julgados por sua maneira de criar os filhos. Eu teria ficado mais feliz se tivessem me enviado para um internato ou para viver com meus avós, mas eu acho que narcisistas não são verdadeiramente felizes se não tiverem alguém para menosprezar. Posso apenas imaginar as coisas que disseram sobre mim pelas minhas costas durante toda a minha vida. De qualquer forma, parece que meus pais não fizeram nada ilegal para abrir um novo negócio, nada que possa ser relatado para algo como o IRS de qualquer maneira. Não há lei contra usar fundos de herança como capital inicial para o autoemprego. Minha mãe, assim como eu, era filha única, então ela recebeu tudo quando o pai dela morreu, incluindo a casa e a terra. É onde meus pais estão morando agora. Vi uma foto que minha avó materna me enviou. Não é a casa mais bonita, mas não é ruim, comparável à minha própria casa.
Mas isso significa que meus pais têm um lugar para viver sem pagar nada agora, e provavelmente não precisarão me incomodar novamente. Eu quero vender minha casa e me mudar, mas acontece que a empresa onde trabalho não tem filial no Arizona. Então, ou eu desisto e procuro um novo emprego no Arizona, depois de vender minha casa, ou eu apenas fico onde estou e espero que meus pais me deixem em paz. Estou investigando a busca de emprego porque, realmente não quero que meus pais me encontrem novamente. Eu não me mudarei se não for viável, mas eu preferiria poder fazê-lo. Seria inútil instalar mais câmeras na casa se eu quiser vendê-la rapidamente, mas se eu acabar preso aqui por não conseguir encontrar outro emprego no Arizona nos próximos meses, então eu poderia muito bem instalar câmeras dentro e fora da casa. Recebi muitos conselhos bons sobre os tipos de câmeras a obter e onde instalá-las. Duvido que a mesma situação se repita, mas só quero garantir que meus pais nunca tentem me procurar novamente por qualquer motivo. Se precisarem de ajuda quando estiverem idosos, eu não vou me importar, eles terão o que me deram, nada. Eles estão mortos para mim pelo resto da minha vida, e o resto da família do meu pai diz o mesmo. Se eu me tornar pai ou padrasto algum dia, farei questão de nunca me tornar como meus pais. Nenhuma criança merece isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.